Fala pessoal, beleza? Começando um novo estilo de vídeo aqui no canal, nessa onda de vídeos diferentes que eu estou fazendo para dar uma renovada no canal, no estilo de conteúdo, para que nós possamos ter também alternativas, né, de conteúdo, para que não fique sempre a mesma coisa, o mesmo formato repetitivo. Aqui estamos com mais um, que vai ser o seguinte, um vídeo 100% sem roteiro, onde eu vou falar tudo que me vem na cabeça aqui, sem ter feito roteiro antes nem nada. Então, o assunto do vídeo de hoje é euforia. Como já está no título, eu tenho acompanhado essa terceira temporada, cada semana aí lança um episódio no domingo, e eu tenho acompanhado, todo domingo eu tenho assistido os episódios dessa série, que tá bem complicado de assistir, cara, porque realmente mudou muita coisa, né? Bom, eu comecei a assistir essa série, acho que foi no ano de 2022, se eu não me engano, porque realmente me atraiu bastante a proposta da série. Em 2022 eu tava começando a faculdade, né? Então foi bem interessante ter essa série aí para depois analisar. Inclusive eu lembro que alguns professores davam exemplo, né, sobre algumas cenas, planos, etc. da série. Então eu decidi dar uma chance e comecei a assistir Euforia. Eu achava muito interessante visualmente, e também os temas os quais a série tratava eram bem pesados, só que a série fazia de um jeito diferenciado, então era fácil de você digerir certos assuntos, como por exemplo a dependência química, relacionamentos abusivos, né, adolescentes ali fazendo um monte de merda, e era interessante, você conectava com os personagens, tinha um trabalho bem feito do âmbito ali, do perfil psicológico de cada personagem, assim mesmo como a proposta visual, direção de fotografia era maravilhoso. Mas aí, já na segunda temporada, muda um pouco, começa a ir por um outro caminho, e na terceira já temos algo totalmente diferente, e eu já começo aqui dizendo que, cara, não tem outra explicação, mano. Esse diretor é um fetichista fajuto, cara, de último grau. Porque não tem outra explicação, cara. Cada cena grotesca que a gente tem na série, que, sinceramente, não é nem sequer impactante, é repugnante muitas vezes, cara. Porque você olha, e eu pelo menos me pergunto em muitas cenas desse tipo, qual era a necessidade, cara? Qual era? Nós podemos entrar também no âmbito de que muitas personagens, né, estão hipersexualizadas de uma forma que já perde até a vontade de ver ali aquela personagem, porque você sabe que não vai ter um desenvolvimento. A única função narrativa que tem ali, que o diretor propõe, é que essa personagem seja um símbolo sexual e nada mais, né, como é o caso da Cassie e como é o caso da própria Jules também, né, que nessa temporada ela não faz porra nenhuma, cara. E eu já fico até com uma certa impotência quando ela aparece, porque eu sei que não vai acontecer nada. E são diálogos, porque ela aparece uma vez ou outra ali com a Rue, né, e são diálogos extremamente chatos, que não vão me dizer nada, que não vai fazer essa relação entre elas avançar e não vai chegar a lugar nenhum, cara. E parece que o único objetivo da Jules é simplesmente ter aquela vida lá, ser uma sugar baby. Ela parece que quer ser pertenência de alguém, assim como ela fala, ah, você me quer, então me pega, não sei como é que era, me pega, me leva, não sei. Mas enfim, é toda hora essa proposta de que ela, não sei, tem que ter um dono, tem que ter uma dona, sei lá. Eu não sei se é exatamente isso, mas é o que me parece, né? Então, são diálogos extremamente chatos, não tem desenvolvimento, não te leva a lugar algum, e ela fica falando lá com aquela boca meio torta, não sei que... Cara, não sei. Por outro lado, esse sétimo episódio foi bom, eu achei bom, acho que é o melhor dessa temporada, pelo fato de que você tem ali um verdadeiro ponto de giro para essa história toda que vem remoendo, coçando ali um pouquinho de drama para tentar impactar ou para tentar deixar você intrigado de certa forma. Eu acho que aqui nós temos já um ponto de giro que vai ser interessante para a série, com a morte do Nate Jacobs, né? Que, se bem o personagem também nessa temporada é um completo inútil, porque ele não faz porra nenhuma, é simplesmente um cara fracassado que não quer
tomar vergonha na cara de trabalhar, fica dependente da mulher que faz OnlyFans, né? E nem sequer utiliza o dinheiro que ela tava mandando pra ele pra pagar a dívida. Ele tava simplesmente bebendo pra caralho e, né, e não faz nada. Então, sinceramente, a morte dele só vai ter uma função narrativa real porque vai mudar muita coisa em relação à própria Cassie, onde ela vai ter que decidir o que fazer da vida, até porque ela era muito dependente, né, emocionalmente também do Nate. Então pode chegar a ser interessante esse ponto de giro que a série vai ter com a morte do Nate, né? O personagem estava destruído, apesar de eu achar que o ator realmente é um dos melhores da série, né? Agora bem, nós temos outras questões que serão resolvidas no episódio 8, que me deixam um pouquinho intrigado sim, como é a própria questão ali, por exemplo, a Maddie, ela praticamente firmou a sua sentença de escravidão com o Álamo, depois de ter pedido ajuda pra ele em relação a essa dívida da Cassie, né? Isso aí já ficou muito claro. Eu acho que a cena ali... tem muito furo, cara, que você fica pensativo em relação a isso, porque você tem lá o armênio, né, o chefão armênio morre porque recebe um tiro muito certeiro do Álamo, que é um grande atirador, mas aí depois o outro cara, né, o sicário dele ali, o funcionário dele, se caga nas calças e não faz nada. Eu não consigo entender isso, como que toda a série é um cara durão, né? Ele trabalha pra máfia armênia, ele corta o dedo lá do cara, tortura o cara, mas aí quando ele tem o cowboy lá na frente dele, ele se borra e não faz nada. Difícil compreender certas coisas, mas é simplesmente saídas fáceis que esse diretor toma pra resolver a questão. Outro ponto importante aqui é que, evidentemente, as teorias dessa série, cada episódio que tem uma teoria mais louca do que a outra, mas uma que me deixou intrigado em relação ao Bishop, né? Esse cara, desde o primeiro episódio, eu venho me perguntando toda hora o que ele é, cara, de que lado que ele tá, que ele vai fazer ali, entendeu? Porque é intrigante. Eu acho que é o personagem mais intrigante da série, na minha opinião, pela postura mesma dele, entendeu? Pela forma na qual ele fala, ele sempre tá ali olhando, ele com aquele, acho que é um terço que ele sempre tá na mão, né? Ele fala de um jeito muito metafórico também. Uma questão interessante é que no 7º episódio ele simplesmente não aparece. Não temos ele. Pra onde que ele foi? Eu não consigo entender. Ele é a mão direita, basicamente, do Álamo. É a mão direita, é o cara que tá ali, é o cara de confiança dele. E ele não tava no 7º episódio, onde foi uma loucura total. Normalmente, se o Álamo fosse fazer uma questão como essa de negócio, de, né, ir lá com dinheiro e tal, ele estaria com o Bishop. Mas ele não tava. Pra onde que ele foi? Ele tava de férias? Sinceramente, não sei, mas me deixou pensativo, né? Por que não temos ele? Nós temos teorias de que ele também é da polícia, né? Teve teoria que eu vi que ele que é o próprio Álamo, aí já é uma loucura total. Da polícia talvez pode fazer sentido, até mesmo por certos olhares que nós temos ali dele contra a Rue e tal. E, enfim, ali no final nós tivemos uma cena que realmente me deixava a cada instante muito ansioso, né? Porque eu já previa que iria acontecer. Então nós temos a Faye simplesmente virando as costas pra Rue, né? E entregando ela depois de ver que não tinha dinheiro ali. O único objetivo dela era pegar o dinheiro, né? Ela só foi por isso. Mas enfim, pessoal, eu acho que tem coisas importantes na série que devem ser explicadas no episódio 8. Pelo que eu andei vendo, vai ser um final de temporada. A HBO diz que é um final de temporada. O que isso quer dizer? Não é um final de série, é um final de temporada. Ou seja, eles estão cogitando fazer uma 4ª temporada? O que esse cara vai fazer na 4ª temporada, meu irmão? Pra mim já podia acabar tudo aqui. Eu não sei o que vocês acham. Tomara que sim, cara, porque eu acho que já a 4ª, se essa tá ruim, a 4ª vai ser um desastre. Terrível, né? Então, cara, se eu fosse o diretor, se eu fosse ali parte do time de roteiristas, eu buscaria um jeito urgente de terminar logo nesse 8º episódio, né? Mesmo deixando muita coisa pra trás. Grandes séries já fizeram isso, né?
por que Euforia não pode fazer? Então, mesmo deixando um monte de coisa atrás, termina logo a série, cara. Termina logo pra não dar merda depois. Mas enfim, o que vocês acharam aí da série dessa terceira temporada? O que vocês estão achando até agora? O que vocês acham que vai acontecer no 8º episódio? Deixem suas opiniões, comentários, teorias aqui na caixa de comentários embaixo, beleza? Se inscreve no canal, dá um hype. Tamo junto, pessoal. Um beijo, falou!